Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, temos vindo aí de alguns domingos um pouco exigentes. Quem tem acompanhado os evangelhos nos domingos, Jesus pedindo um pouco de radicalidade e também falando da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, da dificuldade disso. Os discípulos chegam então diante de Jesus e dizem: olha, você está dizendo muita coisa e não dá para poder colocar tudo isso em prática. Ou se aumenta a nossa fé aí, porque desse jeito não tem condições. E aí vem um pedido: aumenta a nossa fé. Nós fazemos muito isso na nossa vida, músicas nós temos que pede: Senhor, aumenta a nossa fé. Só que cuidado para que essa oração não caia no entendimento de que dependesse de Deus para que eu possa acreditar mais. É verdade que numa relação tem as duas partes. Vou pegar, por exemplo, aqui, quando eu estou com alguém, que eu amo alguém, uma pessoa, seja casado, namorado, amigo, o que seja, temos pessoas que eu amo. Como é que eu digo para essa pessoa: ei, faça com que eu ame você mais, aumenta o meu amor por você? Pode parecer um pouco estranho isto. Como é que eu mando a outra pessoa fazer que em mim aumente o meu amor por ela? É o que eu peço a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Mas como assim? Faça com que eu acredite mais em você. Interessante é a resposta de Jesus. Não responde. Ele não diz: ó, faz isso, faz aquilo. Não. Ele até fala: se você tiver uma fé pequena, como um grão de mostarda, você irá presenciar prodígios. Então o que? Está caçoando de mim? Então tem que ter fé pequena, minha fé não é pequena? Jesus não entra em momento algum nessa dimensão de muito ou pouco. Vamos em parte. Voltemos ao exemplo da pessoa que eu amo. Sim, eu posso ter alguém do meu lado. Depende dela eu amar mais a ela? Em parte sim. Se ela é fiel, se ela é dedicada, se ela é uma boa pessoa, se ela é amigável, isso me ajuda a aumentar o meu desejo por aquela pessoa. Em contrapartida, se ela é grosseira, me trai, fere e assim por diante, a minha admiração vai diminuir por essa pessoa. Enquanto seres humanos, ok, eu posso amar mais e amar menos alguém. Por outro lado, eu posso acreditar mais em alguém, mais ou menos. Eu posso acreditar mais ou menos em você?
Eu não sei se eu acredito mais ou menos. Ou eu acredito ou não acredito. Ou existe meio ateu. Eu sou ateu mais ou menos. Não existe ateu mais ou menos. Ou é ateu ou não é ateu. Eu creio mais ou menos. Tem como eu acreditar em Deus mais ou menos? Ou eu acredito ou não acredito. Mas o amor pode aumentar, a fé também pode aumentar. Só que aqui não depende de Deus. Ao contrário da relação de duas pessoas, os dois têm papéis ali na relação com Deus. Para que eu possa aumentar mais a minha fé em Deus, não depende mais dele. Por quê? Ele já fez tudo que tinha que ser feito. Já nos deu tudo que tinha que nos dar. E Ele é fiel. Da parte de Deus, não tem mais o que fazer. Para que eu possa então acreditar mais nele, requer e depende de mim. Para que eu possa então me aproximar. Fé, diz a palavra, fé é a certeza daquilo que um dia iremos ter. Fé é já possuir agora uma coisa que eu vou ter. Fé, então, é eu acreditar naquilo que poderei ter ou no mundo terreno ou depois. Como é que eu aumento a minha fé naquilo que vai acontecer? Aí requer de mim o quê? Aproximar mais de Deus, conhecer mais sobre Ele, estar com Ele, ouvi-lo. É desta maneira que eu vou então dando elementos para a minha fé. Fé, embora seja algo talvez meio transcendental, mas ele passa pela minha razão. Quando eu estudo sobre Deus, leio a palavra, quanto mais eu trabalho a minha razão, mais eu dou fundamento para aquilo que eu acredito. Assim como quanto mais eu estou com aquela pessoa, mais eu a conheço, mais eu a admiro. Em Deus também. Só que hoje existe um movimento que tem crescido, que pessoas que acreditam em Deus, mas estão desvinculadas do mundo religioso, institucional. É os chamados desengrejados. São pessoas que acreditam, só que não veem. E aí eu posso te perguntar, essas pessoas têm fé? Se a fé é a frequência religiosa, eu posso dizer, eu estou vindo toda semana, então sua fé está boa. Eu venho menos, então a sua fé está mais ou menos. Só que a fé é muito além do estar aqui. O estar aqui é consequência do meu acreditar. E assim eu posso ter fé em Deus, não estando aqui. Mas é impossível crer em Deus e não aqui estar presente. Mas tem alguns elementos que podem ameaçar a minha fé. Por exemplo, pedi tanto a Deus, esperei tanto por Ele. Uma mãe que enterra um filho, pessoa doente no hospital, fez uma oração e nada. Sou tão fiel a Deus, sou temente ao Senhor, vou à igreja, estou passando esse sofrimento todo. E às vezes nós nos decepcionamos com Deus. A primeira leitura é um exemplo disso. Olha o que o profeta Abacuque fala. Estamos séculos antes de Cristo. Senhor, até quando clamarei? Você não me atende. Até quando devo gritar violência? Você não me socorre. Não está vendo lá fora as iniquidades? Não está vendo a maldade lá fora?
Olha o que eu vejo: destruição, prepotência estão à minha frente. Está reinando no mundo divisão, discussão e a discórdia. Onde o senhor está? Pessoas, quando vivem neste momento, que brigam com Deus, por Deus não dar aquilo que elas pedem. Isso faz com que diminua a minha credibilidade em Deus. E as pessoas vão se decepcionando e vão não tendo mais adesão. Por quê? Deus não faz conforme elas desejavam e pensam. Resposta de Deus nessa leitura pequena. Responde Deus ao profeta. Escreve essa visão. Tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. As demoras de Deus podem talvez trazer em nós um arrefecimento na fé, uma fraqueza na fé, em não acreditar. Vendo o mundo da injustiça crescendo e progredindo, dá uma sensação de que Deus não está por nós. E isso pode ser motivo de diminuição da minha credibilidade, da minha adesão. Mas Deus diz: espera. Daí vem um ditado: Deus tarda, Deus tarda, mas não falha. Não é isso, né? Deus tarda, mas não falha. Só que nós somos apressados e queremos o nosso tempo. E mesmo quando alguém morre, que eu confiei a Deus, não pode ser para nós motivo de desespero ou descrença ao divino. Porque a morte não é a última palavra. Não é a última palavra. Por isso é então de Jesus: se vocês tomarem um pequeno passo naquilo que eu acredito, vocês irão fazer prodígios. Ele dá o exemplo da parábola aqui, no caso é uma parábola, uma metáfora de um grão de amoreira, de mostarda. Se você tiver uma fé pequena, ou seja, se você fizer um gesto pequeno, se você colocar em prática aquilo que eu estou dizendo, por menor que seja, espere que a graça irá acontecer. Então não é eu vou ter fé pouca, não é isso. Se a vida te faz não acreditar, mas você diz: não, eu vou acreditar. Ele disse, mesmo que demore, então eu vou dar um passo. O meu pequeno passo que eu dou é suficiente para poder ver as graças. E que graças são essas? Ele dá o exemplo da amoreira. Você irá tirar a amoreira e plantá-la no mar. Tem duas hipérboles aqui. Ninguém planta nada no mar, gente. Nada. Então, ou seja, é impossível plantar alguma coisa no mar. A amoreira, alguns teólogos entendem que essa árvore fosse o sicômoro. E o sicômoro, ele tem raízes tão profundas e tão fortes, que no mundo bíblico era impossível arrancar um sicômoro. Mesmo que se cortasse, talhasse, ela estava tão enraizada e profundamente, que não era possível. Então temos dois impossíveis: arrancar a amoreira e plantar no mar. Mas se eu tenho fé, aquilo que parece impossível, se eu dou um pequeno passo naquilo que ele me ensina, o impossível vai acontecer. O que seria esse impossível? Perdoar quem me traiu, voltar a ser feliz depois de um enterro, vencer o vício. Não dá, padre, não consigo.
está enraizado em mim, eu sou assim, eu ajo assim, eu não consigo. Não consigo olhar na cara daquela pessoa. Estamos casados há tanto tempo, mas a traição acabou. Não é possível voltar a confiar naquela pessoa. Nós temos muitos impossíveis, mas aquele que tem fé e acredita na palavra e tenta pôr em prática, mesmo que seja um pequenininho gesto, vai ver algo extraordinário acontecer. Está vendo que não é aqui um controle de mais fé ou menos fé, mas é de você praticar. E é possível sim um casal que passou por uma turbulência, se eles dão um pequeno passo, vão ver graças acontecer. Alguém que vive um luto profundo, é possível, na fé em Deus, você voltar a sorrir. E assim os vícios da vida vamos enfrentando. E o homem não dá a última palavra. Quem tem fé vive melhor, porque ele acredita em algo que é impossível. O impossível para nós é muito limitado, limita o ser humano. Como é triste você viver sem saber que você pode ir além, que aqui é o seu limite. Quem vive limitado é ser que não tem fé, porque a fé me faz ir ao ilimitado, ir além. E quando o homem, com toda a sua ciência, com todo o seu conhecimento que é divino, põe um ponto final, o homem que tem fé vai além deste ponto e cria ainda um outro parágrafo. Por isso, meus irmãos, a fé me faz de fato ser melhor. Só que depende de quê? Dá um passo. Não adianta a gente vir para a igreja, rezar, louvar, não sei o quê, comungar, se não colocar aquilo que eu acredito em prática. Requer de nós uma atitude. E para terminar, quando eu pratico, quando eu dou o meu passo, eu vou ver sinais prodigiosos acontecendo. Quando isso acontecer, não bate no peito dizendo, cara, eu sou tal. Não, você é um servo inútil. Quem fez foi a graça de Deus. Não foi você que fez. Não foi você que arrancou a moreira. Você somente acreditou no que ele disse. Quem fez foi ele. Quem faz é ele. Por isso a leitura segunda diz para nós, carta ao Timóteo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes, porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Então é Ele que age em mim, é Ele que arranca as minhas raízes, é Ele que me faz tirar todo o mal, é Ele, nada, nós não fizemos nada. Não se acha porque você consegue alguma coisa, você é um servo inútil. É uma parábola, gente. Isso é uma parábola para dizer o seguinte, que não somos nós, é a graça dele. O que depende de nós é só a adesão àquilo que ele pede. Se você fizer o que ele está falando, você vai ver a graça dele agir. Isto é verdade. Agora, eu tenho que dar um passo, e só dá um passo quem acredita. Se eu não acredito, eu não dou um passo. Mas eu posso dar assim, tá bom, eu vou acreditar em Jesus Cristo, beleza. Faço uma oração hoje, amanhã eu não vou falar, não vou xingar, tá bom. Vou dar meu passo, vou ser paciente amanhã. Venci amanhã, passou o dia inteiro, consegui, nossa, que bom. Resolveu? Não, gente, não é assim não. Leva tempo, tempo. Sofre as demoras de Deus, mas jamais perca a fé. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Creio